Bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Rayane e vou falar hoje sobre a importância da gestão de resíduos na tua pegada de carbono. Talvez tu não tenha lidado ainda com esse assunto, mas sempre que a gente vai fazer o inventário de carbono, é importante que a gente coloque lá as informações sobre os resíduos. E as diferentes destinações vão ter resultados diferentes também na tua pegada de carbono. Por exemplo, todo resíduo que é reciclável e de fato é reciclado, porque existe uma diferença, né? Uma coisa é o resíduo ser reciclável, outra ele ser reciclado de fato. Quando ele é reciclado, ele nem entra na contabilização da deteriorização dessa matéria, né? A degradação dela ao longo do tempo. Então, no máximo, a gente pode reportar sobre a logística de destinação, mas o resíduo reciclável vai ser matéria-prima para uma outra empresa. Ele não precisa ser contabilizado, né? A forma como ele vai se degradar ao longo do tempo, porque ele vai se tornar um outro produto. Já resíduos que vão ser aterrados, incinerados ou compostados, é importante que eles estejam, então, né, a decomposição deles também vai interferir na pegada de carbono. E existem diferenças bem grandes até, inclusive, na deteriorização desse material ao longo do tempo. Por exemplo, aterros sanitários, eles vão utilizar uma decomposição anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio. Então, ao se decompor essa matéria orgânica, né, que eu vou comparar a matéria orgânica para ficar mais fácil a gente poder ter o mesmo equilíbrio ali com a compostagem. Eu vou degradar essa matéria orgânica, então eu vou gerar metano e esse metano é que depois vai ser queimado em flare ou então vai ser utilizado para gerar mais energia lá, né, na empresa do aterro sanitário. Até vou deixar um vídeo aqui na descrição, se tu nunca viu como funciona um aterro sanitário, é um vídeo da Veolia que eu achei que é bem interessante para ilustrar um pouco como isso funciona. Então ele vai se tornar CH4 e depois ele vai ser queimado e virar CO2. Já a compostagem, ela se dá uma decomposição aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio. Inclusive, até às vezes é feito, né, com compostagem de leira, céu aberto, então todo o oxigênio está pegando na matéria. E ela vai se decompor direto em CO2, né, em dióxido de carbono. Então, o CH4 ele é muito mais, né, tem um efeito estufa muito maior do que o CO2, por exemplo. Por isso, essas duas formas, né, de decomposição são diferentes e vão interferir sim lá no final da pegada de carbono. Inclusive, se tu fizer uma comparação de 1 tonelada, né, de resíduo orgânico sendo compostado e 1 tonelada indo para aterro sanitário, vai dar uma diferença de quase 10 vezes mais emissão de CO2 equivalente no aterro do que na compostagem. Então, fazer essa segregação adequada e a destinação adequada é muito importante a longo prazo para a diminuição da pegada de carbono da empresa em geral. Outro ponto que é importante, que sempre quando a gente vai colocar essas informações, a gente vê que precisa dos dados. E isso é muito importante, porque às vezes uma empresa ela acha, né, que tem os dados e quando vai olhar na vírgula para colocar dentro do inventário, ela não tem essa informação. Então, por isso é super importante ter também adequadamente, né, esses números, essa análise gravimétrica dos resíduos. E isso vai ajudar com que vocês consigam olhar também para esse lado de resíduo que é tão importante dentro de sustentabilidade. Então, né, a gente sabe que a destinação vai fazer toda a diferença e também só de o fato de ter que colocar lá essa análise gravimétrica já vai fazer com que vocês olhem para o resíduo de uma outra forma. Importante também que é sempre melhor ter a análise, né, gravimétrica, que é em peso do que em volume, porque esses dados são muito mais precisos, né? 1000 litros de garrafa PET tem um peso, 1000 litros de resíduo orgânico tem outro. Então, no peso, a gente consegue ter bem mais essa mensuração exata do resíduo que a gente está gerando. Então é isso, se talvez você está em dúvida em qual pauta começar a tratar ESG, sustentabilidade dentro da empresa, quem sabe resíduos seja uma primeira que tu possa já fazer uma ação hoje e amanhã já começar a diminuir as emissões e também, né, fazer essa economia circular dos resíduos.